Sushi Modinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020, um projeto do Jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Muito boa noite para você que está acompanhando hoje. O entrevistado é o candidato a prefeito de Lindóia. Vamos conversar com Luciano Francisco de Godoy Lopes, 44 anos. Ele tem ensino superior completo como grau de instrução. É empresário e candidato a prefeito pelo PSDB, em coligação com os democratas. Boa noite, Luciano Lopes. Boa noite também, Eliane. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Quero agradecer aqui a recepção do Jornal Tribuna, a Eliane, ao Michel, a toda a equipe presente. Agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas, para falar sobre o nosso plano de governo, para debater ideias, que esse está sendo o norte, né? O norte da nossa campanha. Permita-me um minutinho para me apresentar, Eliane. Não, já que complementa na sequência. Tá. Por que, Luciano, ser prefeito? Essa é a pergunta que a gente faz logo de cara para quem vem aqui. Qual é a sua aspiração para vir aqui? Por quê? E aproveita, né, para contar a sua história e um pouco da tua história. Vou começar. Meu nome é Luciano Lopes, né? Eu sou filho do ex-prefeito Justino Lopes, filho da dona Yolanda Tavamonha. Sou casado com a Flávia, professora da rede municipal de ensino. Tenho 2 filhos, meus amores, o Theo e o Benício. Minhas irmãs, Luciele, Luandra. Para falar sobre um pouco da minha trajetória política, e já linkando no motivo, né, do porquê ser candidato a prefeito, eu fui vereador por 2 mandatos, né, tive uma passagem muito importante na Câmara Municipal, participei de todas as comissões, cheguei a ser a presidente da casa, fui primeiro secretário. Nessa época de luta pela cidade, eu fui escolhido como diretor da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, fui diretor da ACALESP, né, da Associação das Câmaras do Leste Paulista. Tive um trabalho desenvolvido muito grande, né, na cidade, na época em que fui vereador. Eu sou formado em administração de empresas e logo que nesta época, quando eu tinha a intenção, a pretensão de ser candidato a prefeito, eu procurei me instruir cada vez mais para poder assumir essa responsabilidade. Fiz um curso de pós-graduação em gestão pública. Você não é a terceira vez que você disputa, né? É a terceira vez que eu disputo o pleito. Mas assim, o que me motiva a ser candidato hoje? Porque eu tenho potencial de fazer o melhor pela minha cidade, né? Eu me preparei e venho me preparando. Hoje estou muito mais maduro para poder disputar essas eleições e poder fazer o melhor, com uma equipe preparada, com uma equipe técnica preparada, que construí nesse tempo e que acreditam no meu poder de gestão. Ainda então, vindo pelas suas eleições anteriores, é uma coisa que se fala muito pela cidade. Você, na sua primeira eleição, você foi contra o seu próprio pai e teve que desistir por causa de um indeferimento da Justiça Eleitoral. Sim. Na segunda, você teve como candidato adversário o seu ex-companheiro, que era o Pedrinho Tortelli, como vice do Carlinhos, que é a atual gestão, e teve o Luiz Cláudio. E agora você está junto com o Luiz Cláudio e com o seu pai. Como que foram esses acordos políticos, essa situação política se resolveu ao longo desses 12 anos? O que aconteceu que juntou vocês? Eu acho super importante essa pergunta e eu já vou aproveitar até para falar sobre a situação do meu pai. Na gestão dele como prefeito, eu realmente tive alguns problemas por não concordar com algumas situações naquele momento. Situações essas que já foram sanadas desde da última eleição, no qual ele concorreu como vice-prefeito, já estava sanada.
essa situação. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade em voltar a conversar com meu pai, pedir desculpas por tudo que aconteceu naquele momento, e a partir dali seguir uma nova linha política. Na última gestão, né, daí aconteceu naquela primeira eleição, na qual eu tive a impugnação por uma decisão que foi feita no Supremo, que foi a primeira jurisprudência nacional na época. O Pedro, que era meu companheiro partidário naquela época, a gente trabalhou, desenvolveu o trabalho. Eu, que na verdade indiquei o nome dele na época para ser o candidato, e isso não é de se esconder para ninguém. Já na segunda, eu com o meu pai, a gente já tinha um alinhamento pai e filho. A gente tinha algumas pendências políticas, e que a gente tentou até a última hora se fazer uma fusão, mas como já estava um processo já em andamento, era muito difícil naquele momento, né, com a campanha em andamento, a gente voltar atrás. Mas assim, é um assunto completamente decidido. Assim, eu acho que a composição com o Luiz Cláudio, eu sempre fui um adversário ferrenho do Luiz Cláudio Persiani, e eu posso falar para vocês com tranquilidade. Desde a época em que eu era líder de situação e ele era líder de oposição no governo Elcio, a gente tinha debates grandes ali, degladiando pelo bem da cidade de acordo com a visão de cada um, né? O Luiz Cláudio é um defensor da cidade, e isso a gente tem percebido hoje com o andar que a gente está tendo nas casas, aí, com convívio. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que o Luiz Cláudio é um cara preparado para assumir a vice-prefeitura. Sobre os acertos políticos, é natural na política. Quando a gente foi fazer essa composição, até na época... Vocês já se autodenominavam há pouco tempo como grupo que não era nem amarelo nem azul, era um grupo roxo. É o roxo agora ou não? Era só marketing? Não, na verdade a gente juntou esses grupos e foi uma ideia... numa mesa de reunião, e se formalizar, né, um marketing em cima do roxo. Mas na verdade eu acho que essa briga de cores, né, ela existe, é natural, mas também eu acho que não virou importa. Mais folclore, né? A pessoa, na verdade, pelo que a gente está vendo nas casas hoje, ela vota na pessoa e na proposta da pessoa. Acabou aquela situação, quer dizer, ainda existe um pouco, mas é muito menor do que era antigamente. Aí eu voto no amarelo, eu voto só no azul. E a gente está aqui hoje para falar do seu plano de governo. Certo. Nós estamos acompanhando todos os planos de governo através do que a gente consegue, o que está registrado na Justiça Eleitoral. O Luciano me trouxe um outro, assim como o Elnis trouxe, então eu vou seguir este, que é o fiel, e esse aqui, se tiver algum assunto que não esteja, você complementa para a gente poder seguir dentro de uma linha de raciocínio real. Okay. Então, falando sobre gestão e administração e finanças, que você coloca aqui, né? Uma das perguntas que eu fiz para o candidato Elnis, quando eu esteve aqui, e faço para você, é o seguinte: olha, aqui o item 4 da sua proposta diz assim: implantar um setor específico para a elaboração de projetos e captação de recursos junto ao governo estadual e federal para atender às necessidades de reforma, manutenção e construção de imóveis públicos, escola, praça, posto de saúde, ruas e outros. E aí tem aqui uma série de situações que você pretende criar, como realizar convênios, implantar gestão, melhorar questões de salários. Como fazer isso com uma prefeitura engessada, que fatura pouco, né? A gente sabe que o drama de todo administrador. Como fazer isso sem você extrapolar com os gastos com o funcionário? Como que você me diz? Qual é a fórmula para isso? Sobre o início da sua pergunta a respeito desse sistema de gestão integrado, o que seria? Hoje, tanto no governo federal quanto no governo estadual, para você conseguir recurso para poder desenvolver atividades em todos os setores, depende de projeto. Todos os setores, né? Depois a gente vai falar sobre alguns deles aqui e a gente vai focar em cima disso daí. A gente precisa ter uma equipe técnica formada
para trabalhar em cima desses projetos. Mas uma equipe técnica, se há de convir que ela custa, né? Custa, então, mas custa. O custo funcionário para a Prefeitura de Lindóia ainda é bem defasado. Os salários são dos mais baixos da região. Eu posso te garantir, sem sombra de dúvidas, que a gente tem pessoa capacitada em Lindóia, que inclusive me ajudou a fazer o plano de governo. Pessoa capacitada ou equipe? Você falou em equipe, agora pessoa... Na verdade, assim, a gente está formando equipes em todos os setores, né? Eu estou falando nessa parte da implantação do sistema de gestão, é desenvolver com algumas pessoas, em especial uma que é a que vai me ajudar nesse setor, né, a desenvolver esse tipo de projeto. Aparecem convênios, projetos no governo estadual principalmente, que depende de uma análise mais aprofundada, busca de documentos, busca de um monte de papelada para poder conseguir isso daí. Já aconteceu algumas vezes, na época que eu era vereador, de alguns prefeitos entrarem e não conseguirem porque faltava coisa mínima, entendeu? E já aconteceu também... Então a melhoria também, técnica pode trazer recursos para a cidade. E já aconteceu também, Eliane, de vir o recurso, porque essa pessoa da gestão conseguiu trazer, e a prefeitura não dá conta de colocar em prática. Lindóia já perdeu muito dinheiro por incompetência. Nisso você me abre brecha para falar sobre o outro assunto, que é obras, né? Uma das grandes críticas da administração do seu pai, Justino Lopes, né, que foi a anterior às duas últimas, que foi do Carlinhos, foram sobre obras paradas e esse desmando técnico. Você não teme assim ser taxado com esse mesmo tipo de experiência, de prática? Não tenho medo nem preocupação nenhuma, porque todo o enfrentamento que eu tive na minha vida, tanto política quanto pública, eu enfrentei de frente, né, na vida privada. Esse enfrentamento, voltando nessas obras, né, para falar, né, sobre essas obras que estão paralisadas, existe um processo, existe algo que esteja irregular, que está sendo analisado, beleza, isso aí é um problema da justiça. Que culpa que tem as outras gestões? Que culpa que tem a população se isso aí está parado? Eu me aprofundei um pouco para entender o porquê, né, no caso da praça, no caso do centro de recepção ao turista, do porquê que está parado tanto tempo. Né? A gente chega em alguns itens ali que é uma barbaridade, Eliane. É falta de querer resolver. Né? Uma das passagens nesse ponto, a justiça... ela exigiu que fosse feita uma perícia para que fosse levantado quantos % foram gastos realmente e quantos % foram executados de obra. E ficou numa disputa na justiça, um baita de um tempo, em quem iria pagar o perito, se seria a empresa que estava fazendo a obra ou se seria a prefeitura. Gente, pelo amor de Deus, se for para resolver o problema, paga o perito. Resolve o problema, faz o negócio andar. Isso aí já era para estar resolvido há muito tempo. E no início da minha gestão vai ser. Porque é um absurdo hoje, com o problema da ponte, que eu vou te dar o gancho até para você entrar na ponte, com o problema da ponte, toda a entrada da cidade passa pela praça, por aquela escuridão, por aquele tráfico de droga ali, por pessoas que você não sabe o que está fazendo, na frente da escola. É uma judiação. Agora, na minha concepção, não quiseram resolver. E outra, não pode ser investido o dinheiro do DAD em cima daquilo ali, por algum motivo, por alguma não permissão desse departamento, pelo menos iluminar, pelo menos limpar. Não pode ficar do jeito que está. É isso que não pode acontecer e eu não admito. Se existem problemas, que sejam punidos os infratores. O que não pode deixar é a cidade do jeito que está, aquele abandono, né? E isso vale também para o centro de recepção turista. Então, ainda voltando em obras, Michel. Bom, eu ainda gostaria de saber a respeito dessa questão, né, da elaboração de projetos e captação de recursos. Como seria? Que cargo ocuparia essa pessoa que trabalharia dentro desta área? Hoje existe um cargo dentro da prefeitura
gerenciamento interno, é um cargo que já é específico para desenvolver esse tipo de atividade. Não me recordo agora a nomenclatura do cargo. Na época do Elcio e na época do Justino, existia uma pessoa que desenvolvia esse trabalho, que era o Betinho, né, que desenvolvia, que buscava esse recurso. Então tem um cargo de direção já, né, adaptado para que resolva, né, para que trabalhe. E aproveitando nessa situação, e a ponte? A ponte. O que você vai fazer? A ponte, como que você vai trabalhar para resolver essa questão? Há dentro da cidade um consenso de que a oposição interferiu no processo da ponte, que deveria ser demolida para construir uma outra. E há um movimento apoiado por uma parte da população, que inclui eleitores seus e do Luiz Cláudio, que fez uma manifestação para conservar as formas arquitetônicas, o projeto original da ponte. E nisso gerou essa pendenga. E está lá. Então, qual é a minha pergunta? O que fazer para liberar o trânsito? Como resolver essa questão? E qual o prazo para resolver? Como você vai resolver? A pergunta sobre a ponte é uma pergunta que em qualquer lugar que você vai, ela é feita. Não precisa ser só em Lindóia, não. Todo lugar. A gente, na verdade, virou chacota de outras cidades, né? Por causa desse fato. Eu quero falar com clareza para os nossos ouvintes. Todo esse processo que julgaram como se fosse uma briga política, se vocês analisarem as pessoas que participaram, vocês vão ver que existem pessoas nesse grupo que entrou para fazer a paralisação, entrou para fazer o tombamento da ponte e que não fazem parte do nosso grupo. São pessoas saudosistas que gostariam que aquilo permanecesse como está e como vai ficar, porque isso já está definido, já está resolvido, já é um assunto que não tem mais debate. Qual foi a falha, na minha opinião, falando do contexto? Se existia essa briga entre o DR com o Condefat, a ponte não poderia iniciar esse processo de demolição. O que aconteceu ali foi eles tiraram a parte do recape asfáltico, fizeram um buraco na ponte para dizer que ela está condenada e paralisou, e foi o que aconteceu. Eu não sei e também não posso julgar ninguém, a minha política é feita de propostas e não de ataque, mas se você for analisar nesse contexto, é uma coisa que já poderia ser resolvida. Se a ponte ela não está condenada, e isso já está claro que ela não está condenada, porque se ela estivesse condenada, o Condefat não conseguiria tombá-la como patrimônio, certo? Então ela não está condenada. Seguindo nesse ponto de vista, se quisesse realmente fazer o negócio andar, era simples. E isso vai acontecer. Hoje de manhã, eu tive uma audiência com o deputado Vanderlei Macris, fui em Americana para conversar sobre assuntos da cidade e uma da pauta foi a ponte. E eu falei assim, o que eu posso falar para a população que eu posso fazer na minha gestão a partir do ano que vem? Ele já se comprometeu, porque segundo ele, a licitação para a revitalização da ponte já está feita, só está esperando, né, a parte financeira para ser liberada, e ele se comprometeu que ajudará de pronto, tanto ele quanto o governo do estado, em poder liberar essa ponte. Eu deixei claro para ele, na minha primeira semana de governo, eu irei ao DR e cobrarei uma decisão rápida. Se eles embarrigarem isso para frente, eu tomarei as providências. Colocarei uma equipe de engenheiros para dar uma olhada nessa parte da estrutura para ter essa autorização. E iremos tampar aquele buraco que foi feito, na minha opinião, maldosamente, para dizer que a ponte está condenada, recapear e liberar para o tráfego. O tráfego, Eliane, é uma coisa que também tem, que a gente está falando do trânsito, é importante a gente falar sobre Vamos isso. dar sequência então daqui a pouco. Esse era um tema grande, né? Então a gente já estava com o tempo esgotado. A gente volta então falando da ponte daqui a pouquinho. Estamos conversando com Luciano Lopes, candidato
a prefeito de Lindóia. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas, que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Daqui a pouquinho a gente continua. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos, para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020, projeto do jornal Tribuna das Águas. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito de Lindóia, Luciano Lopes. A gente continua, né? Ele estava falando a respeito da ponte. Conclui pra gente. Um minuto para você concluir. Tá, mas é bem rápido a respeito da ponte. Isso aí é compromisso. É compromisso. E rápido. Isso aí vai fluir com facilidade, vocês fiquem tranquilos, vocês vão me cobrar no início da gestão, mas fiquem tranquilos quanto a isso. Mas uma coisa que eu acho importante falar, que foi falar do trânsito. Com esse caos que se transformou por causa da paralisação da ponte, né, eu não vejo nenhuma dificuldade no gestor que está fazendo a parte da gestão do trânsito, colocar o pessoal naqueles pontos mais críticos, né, ali no Bar do Japão, ali na virada para subir para Itapira, e se colocar o pessoal ali para nortear os carros, né? Ali fica um transtorno direto, aquela briga para poder passar, você fica negociando com o outro, é complicado. O que eu até sugiro, até para esse início, logo que a gente fazer essa ponte andar, o que pode acontecer é mudar os tráfegos, né? Colocar a subida pela ponte de Arco, a descida pela ponte que está sendo usada agora, para na verdade fluir o processo com mais rapidez, e depois, lógico, que junto com o pessoal do meu departamento de trânsito que assumir, avaliar, né, essas situações aí, para fazer com que a cidade movimente, né, para não ficar atravancado. Agora, ainda sobre obras e serviços, infraestrutura, uma das situações mais polêmicas na Câmara, uma de tantas, né, na Câmara nesse período dessa administração atual, foi com relação às obras urbanas que foram feitas na cidade, né? Você fala aqui, ó, investimento em padronização e melhorias de calçadas e passeio com a finalidade de garantir acesso das pessoas, priorizando aquelas necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. Foi feita uma grande obra exatamente com esses aspectos e foi muito debatido e muito criticado pelo seu grupo político. O que você pretende fazer e como fazer? Alguma diferença do que já foi feito ou você acha que isso foi um bom passo?
É difícil para você reconhecer alguma coisa assim? Ó, Foi legal? Tudo aí é ponto de vista, e a gente visitando as casas, como a gente tá visitando, o que a gente recebe das pessoas é o que a gente assimila. Porque tem a parte pessoal, né, o que você acha, o que as pessoas acham. Nessa parte para deficiente, né, foram feitas como que foi tratado aquela parte da Avenida Rio do Peixe. Avenida Rio do Peixe. Aquilo ali é um absurdo, fazer uma situação daquela ali. Né? Ali tem um monte de carro, chegou a se acidentar ali, porque fizeram aqueles dentes. Teve morador ali da frente, próximo à prefeitura ali, que precisou entrar na justiça para poder tirar aquilo da frente de casa. Então, existem coisas que faltam planejamento, não é só você investir o dinheiro à torto direito. Tem então, rampa. Você não aprovou também essa obra? Não, é horrível. E o que vai ter de diferente na sua? Horrível. Tem que ter uma padronização a respeito da rampa para cadeirante. Tem rampa para cadeirante que foi feito nesse investimento que foi feito agora recentemente, que você chega em lugar nenhum, você bate no barranco. Que você tem um poste que está limitando a passagem do cadeirante para descer, e para subir tem a subida, para descer tem o poste, e para subir acabou. Então é uma coisa que falta planejamento. Será que ninguém viu? Será que quando for elaborar isso aí não foi visto? Então são umas coisas que não tem como entender. Agora fazem assim, para o pessoal que está me ouvindo e para vocês daqui, fazem muita coisa na parte central e esquecem da parte externa da fonte. Por exemplo, hoje nós temos lá as empresas de mineração, né? Para chegar na fonte, você tem que andar para o meio da rua. Você tem que andar no meio da rua. E fora que, além das calçadas estarem todas deterioradas, ainda o asfalto daquele lugar ali é só andando para saber. Quer dizer, faz um investimento aonde o turista vê. A população que precisa, a população que está ali convivendo com aquilo. Ainda que no seu plano de governo está escrito aqui na questão de obras, serviços e infraestrutura, construção e implantação de pontos de ônibus nos bairros. E aí vem a pergunta: você vai criar linhas urbanas, vai ter licitação? Porque não tem ônibus urbano em Lindóia. Lindóia, a pessoa para ir até o Conisca não tem ônibus. Sim, na verdade, a respeito dos pontos de ônibus, é uma reivindicação feita pelas mães e pelas crianças. Na verdade, hoje... Então é para o transporte escolar. Inicialmente. E o trânsito dentro da cidade? O transporte urbano é uma coisa que tem que ser analisada com um pouco mais de profundidade. Né? A gente ouve, principalmente lá no condomínio, no conjunto habitacional Ernesto Tardelli, que muitas pessoas têm dificuldade nesse ir e vir, né? Mas tem que ser feita uma análise mais profunda, porque isso aí já foi testado em Lindóia, no governo, não sei se foi no primeiro ou no segundo governo do Elcio, e foi uma coisa que financeiramente não era viável para a empresa que administrava aquilo, né? Então é um tema que tem que ser debatido e tem que ser estudado a viabilidade. Sim, mas a viabilidade pela população também há uma necessidade. Sim, o bairro da Laje tem aumentado, sim. A gente tem um crescimento, aliás, segundo o IBGE, foi a cidade que mais cresceu em termos populacional. E cresceu muito. O Índio de Ouro, realmente, ele cresceu demais. Mas é viabilidade. Assim, a gente pode recorrer a fazer um estudo para ver as necessidades que são claras, há necessidade, mas aí a gente abre uma licitação e não vem ninguém. Né? Quem que vai, né, mas daí a sua equipe técnica tem que ir lá fazer o trabalho diplomático. É exatamente isso que tem que acontecer. Tudo tem que ser planejado. Você não pode vender um peixe que você não consegue entregar, né? O que foi colocado nesse plano a respeito dos pontos de ônibus foi pela dificuldade das mães e das crianças e terem que ficar em chuva e em sol esperando o transporte escolar passar para pegar essas crianças para levar até a escola. Sobre a questão da infraestrutura, saneamento e drenagem, também construção de novos poços artesianos, instalação de novos reservatórios de água. Como fazer para melhorar a situação do saneamento e do abastecimento de água em Lindóia? Esse é um ponto... Só para complementar a pergunta do Michel, esse é um dos gargalos que a administração de seu pai sofreu e recebe duras críticas sobre isso. Então é importante você dizer como resolver um problema tão antigo. Sim.
Realmente é um problema antigo, um problema grave, e eu tenho facilidade em responder porque conheço, né, esse setor, né? Eu fui diretor, fui presidente do SAI de Mojimirim, na qual desenvolve um trabalho brilhante naquela cidade. Então eu tenho um pouco de informação para poder passar. Vamos começar pela água. O que está acontecendo na água aqui em Lindóia hoje é um descaso. Eu tenho visitado muitas casas e, na verdade, o que eu tinha de informação para o munícipe aqui que está me assistindo é o seguinte, que existiam 2 bairros na cidade que existiam a falta d'água, que seria o Jardim da Laje e seria o Índio de Ouro. Eu visitei a maioria das casas nesses 2 setores e é uma coisa de chorar. É uma situação que não tem cabimento. Alguns lugares do Índio de Ouro fica 3, 4 dias sem água. A pessoa leva a gente para ver como que está a pia tem um monte de louça para lavar porque não consegue nem lavar louça. E quando a água vem, ela vem suja, que não consegue lavar nem a roupa. Então é uma situação que tem que ser resolvida. Quando eu me aprofundei para saber qual o motivo da falta de água, em especial ao Índio de Ouro, que é um lugar que pelo que chega até a gente é o lugar mais crítico, uns falam que é problema da bomba, que o bombeamento de água até o reservatório lá de cima, ele é ineficiente, a bomba tem muitos problemas e quando vai arrumar a bomba fica sem bombear, não enche a caixa, tudo aquilo. Uns falam que o reservatório já não é suficiente para o aumento da demanda dele para aquele bairro. E uns falam que o problema está na tubulação que joga a água para aquele reservatório. Como descobrir isso, gente? Não tem fórmula mágica. É necessário investimento em estudo. Tem que estudar, tem que pagar gente apta para resolver esse problema de imediato. Pegar esses pontos mais críticos inicialmente. É possível criar um SAI na cidade? Tudo vai em cima da viabilidade. Eu acho que não há necessidade de momento. Porque assim, o que é necessário para se criar um SAI, para se fazer qualquer tipo de investimento nessa área? A primeira coisa, a cidade tem que ter um plano de saneamento viável. Você tem que pagar uma equipe, que não é barata, para se criar um plano de saneamento, porque o que a gente tem aqui, eu acho que já é bem antigo, eu não tenho informação precisa, mas se eu não me engano é de 2013. Então de 2013 para cá aconteceu muita coisa. Tem que ter um plano de saneamento inicial, rápido e eficiente. Depois disso tem que ser feito um estudo de viabilidade técnica e financeira. E a partir desse norte, você saber onde investir, né? Focar, lógico, que é de imediato, isso também na nossa gestão será feito, Eliane, o investimento nesses pontos mais críticos, que é resolver esse problema. Então não é a curto prazo, isso deve não, ser... esses problemas que são pontuais, eles têm que iniciar a gestão já trabalhando nele. Esse estudo de viabilidade, por exemplo, o que está acontecendo ali? Por que a água não está chegando? Ou se ela está chegando, por que não está conseguindo distribuir? A informação que a gente tem dos moradores do Índio de Ouro é que chega na parte da noite, sobe o pessoal da água, fecha o registro da água para poder encher o reservatório, no outro dia cedo vai lá e abre. Nessa noite que eles fecharam, e isso está sendo todo dia, nessa noite que eles fecharam o reservatório, as casas que estão mais abaixo, elas vão utilizando a água que está na sua caixa d'água, na individual. Quando se abre no reservatório, que se abre, desce essa água, é lógico que ela vai primeiro nas casas de baixo, e as casas de cima acabam ficando sem água. Isso é natural, ela é uma coisa muito simples. Agora o motivo de como resolver, tem que fazer um estudo intensivo, principalmente naquele setor, e definir como resolver. Esse negócio, se for o problema da bomba, não pode ter uma bomba só. Não pode ter uma bomba só. Tem que ter um investimento em telemetria. A telemetria, ela aponta quanto está a capacidade do reservatório. A telemetria, ela aponta quando o bombeamento está com problema. Isso aí linka. Isso é natural, qualquer eletricista sabe, qualquer pessoa deve saber. Quando ela tem algum problema, aciona a outra automaticamente, não para de bombear a água, se for esse o problema. Se for o problema da tubulação, troca a tubulação.
Como trocar a tubulação, Eliane? Custa dinheiro. Buscar feito. Exatamente. Tem verbas e como que precisa? O que precisa para conseguir essas verbas? Projeto. Não tem como começar uma coisa sem projeto, sem planejamento. Fazer as coisas, resolver probleminha, o problema só aumenta. Aonde está o problema? Está na captação? O problema está no tratamento? O problema está na distribuição? É isso que nós precisamos resolver. E como que nós vamos resolver? É só apontar outra forma que não seja através de uma análise mais profunda. Bom, Luciano, agora vamos, porque a gente tem que correr um pouquinho. Obrigada pela sua resposta. Vamos para a questão ainda em obras. Deixa eu só finalizar uma coisa que eu acho importante, Eliane, sobre o saneamento. E eu acho importante eu falar isso porque é o assunto mais comentado na cidade hoje, que é o que mais causa dificuldade nas pessoas. Se eu não me engano, em junho ou em julho, foi aprovado pelo governo federal o marco do saneamento. Vai ser disponibilizado para todas as cidades do Brasil um investimento pesado em cima do saneamento. Como que vai vir esse dinheiro? Porque eles acham que aquela pessoa é mais bonitinha, porque acha que aquela pessoa está... Não é, é projeto, é eficiência de gestão. O dinheiro só vem para quem vai aplicar bem, para quem vai seguir o que está no papel. Então é isso, eu acho importante falar do marco, porque o marco vai ser desenvolvido logo, é uma coisa que é rápida. Agora eu queria uma resposta rápida de você. Onde fazer ampliação e reforma do cemitério? Onde? Tem espaço? É vertical ou é horizontal? O cemitério até é engraçado, né? Porque tem alguns projetos que estão desenvolvendo agora que é como diz um vereador na Câmara ultimamente, dá até vontade de morrer para ser enterrado, né? Mas é isso aí. Então, dá para você responder meio rapidinho? Dá. Tem que aumentar. Para onde? Tem uma lateral na parte de cima ali que pode ser feita uma negociação, uma desapropriação, que isso tem que ser discutido com uma equipe técnica também para chegar a algum consenso. Mas fora esse aumento na ampliação dele, realmente tem que ser dado uma atenção especial. Infelizmente a gente perdeu alguns amigos nessa última semana, então a gente teve direto ali no cemitério e está uma judiação. É um descaso, as pessoas não tomam conta. Há necessidade de investimento ali, mas colocar uma pessoa para tomar conta também, gente. Não adianta também a gente ficar criando um monte de coisa, um monte de projeto faraônico aí que não vai chegar a lugar nenhum. Se você não colocar uma pessoa específica para resolver. Há a possibilidade de fazer o aumento, Eliane? Há a possibilidade, tem que ver a viabilidade nesse terreno que tem um lado, porque ele não pode ir para frente, né? Para a parte de cima já são casas, a única parte de terreno que tem é no final dele. Aí é uma análise técnica, uma viabilidade, né? Desapropriação, é uma briga que tem que acontecer e a gente vai enfrentar, porque eu estou aqui para enfrentar qualquer coisa. Tá certo. Vamos falar um pouco de saúde, então. Você cita, Luciano, de fortalecer a atuação no Conisca, trazendo médicos especialistas para a cidade para evitar viagens de longo percurso. Quais as necessidades hoje do Conisca? Quais seriam as prioridades? Eu estava até comentando com a minha equipe hoje, a equipe da saúde, um abraço para o João Henrique, que me ajudou muito nisso. O Conisca ele só precisa ser usado, ele está lá, né? As especialidades estão lá. Eu não entendo por que ele não é utilizado. Agora que a gente está próximo às eleições, começaram a aparecer os exames do Conisca. As especialidades, o Conisca é uma pérola que está dentro de Lindóia e precisa ser usada. Ela precisa ter gestão dentro da nossa cidade. Socorro usa bem, Águas de Lindóia usa bem, Monte Alegre, Serra Negra usa. Por que a gente não usa? Quando a gente vai conversar com as famílias, eu acho importante para falar na saúde, nessa interação que a gente está tendo com as famílias, eles fazem exame que a gente tem aqui em Jundiaí, exame que faz aqui no AME Amparo, exame que faz aqui na Unicamp, tratamento não sei na onde. Você tem a despesa com o transporte, que eu não sei, eu não consigo entender como que é a ponderação financeira disso. Mas o pior, na minha opinião, é o que ele faz
o que eles fazem com vocês. As pessoas saem no transporte de saúde daqui hoje, 5 da manhã, para ser atendido nos lugares, muitas vezes 2 horas da tarde. A pessoa, o transporte, o que ele faz? Ele vai deixando as pessoas nos lugares, a hora que finaliza a última consulta, o último exame, o último atendimento, eles voltam buscando. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo acontecer. Eu já presenciei casos, inclusive agora, né, nessa época, da pessoa ter que ficar o dia todo e não ter o que comer. Não tinha o que comer e precisou passar pelo exame, pelo atendimento médico que teve ali, e esperar voltar, buscar, para chegar em casa de noite, gente. É desumano. O que a gente precisa fazer em Lindóia hoje na saúde é humanizar, é sentir o que a pessoa sente na pele. É só ela que sente. Luciano, é possível fazer fila zero? Você colocou aqui na sua proposta fila zero na saúde para exames e consultas. Aí é um ponto que a gente vai ter que debater bastante. A primeira ação, porque assim, um outro ponto que a gente tem visto também nas casas, é o seguinte: pessoas que esperam um exame simples, uma consulta simples, anos. Você imagina a fila de espera que está aquilo ali. Eu não tenho como dar números, porque na caixa preta ali da prefeitura é só eles que têm essa informação. A gente não tem. Mas pelo que a gente ouve nas casas e pelo que as pessoas reclamam, não é só isso. É consulta, exame, remédio, que fica esperando muitas vezes um baita tempo. Inicialmente, o que fazer para resolver esse problema? Nós temos que montar imediatamente, logo que assumir a prefeitura, um multirão para resolver. Se não sanar, zerar, diminuir ao máximo para poder dar andamento no projeto. O que é o projeto? Aí uma coisa linka na outra. Investimento. E quanto vai fazer de investimento? Nós vamos economizar. E é básico a economia que dá para fazer aí. É só vocês pensarem, gente. O paciente, quando ele é atendido com rapidez, e é o que vai acontecer na nossa gestão, quando ele tiver os exames, agendamento, tudo rápido, ele vai ser tratado com rapidez. E tendo o diagnóstico rápido, ele vai se tratar e vai se recuperar mais rápido. Nesse ponto, aí é básico. O que acontece hoje é o inverso. Montando essa estrutura de atendimento rápido, preciso, tendo esse dinamismo no atendimento, a gente vai economizar, porque esse pessoal não vai voltar lá para pedir de novo. O que acontece hoje que se torna desumano é o seguinte: a pessoa está sem o exame, que está faltando o exame, chega lá muitas vezes, perderam o exame, perderam. A pessoa volta, ela volta e é maltratada. A pessoa ela já tem um problema que ela tem que resolver. A pessoa, quando ela é doente ou ela tem algum parente enfermo, ela já está debilitada por causa disso. Agora ela vai lá, ainda é maltratada. Isso que não pode acontecer. A humanização da saúde é importante, rapidez no atendimento é importante. Obrigada, Luciano. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas que promove entrevistas, debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. Nós vamos para mais uma parada. Já já a gente está de volta com o último bloco, com a entrevista com o candidato a prefeito de Lindóia, o Luciano Lopes.
muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. Ah, e tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais. Programa Eleições 2020, projeto do jornal Tribuna das Águas que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. A gente continua com a entrevista, esse é o último bloco com o Luciano Lopes. Com você, Eliane. Oi, Luciano, a questão agora é a educação. Então, dentro do seu plano, como todos os outros, tem aí resgatar a educação, trabalhar com melhorias para o funcionalismo, mas tem aqui uma coisa que me chamou a atenção: fornecer material apostilado do ensino infantil ao 9º ano, que é a municipalização, o ensino municipal. Como fazer isso sem cometer nenhuma irregularidade em licitação, sem trazer nenhum tipo de desconforto para os educadores? Como fazer isso? O município já teve e agora você quer retornar. Perfeito. Bom, a educação eu adoro, né? Na verdade, eu moro com uma professora, né? Sou casado com uma professora, então vocês imaginam como eu sou cobrado para resolver esse problema da educação. Nós montamos uma equipe técnica, Eliane, pessoal que está assistindo, para dar andamento nesse plano de governo. Qual foi essa equipe técnica? Foram formadas por professores da rede municipal de ensino e por alguns diretores que passaram, né, pela nossa cidade e conhecem a fundo as necessidades. E foi uma das coisas que elas colocaram em pauta, da necessidade de se introduzir novamente uma apostila. Eu não vejo problema nenhum em licitar um processo desse. A gente tem o recurso do Fundeb, né? Que são dos 60% são pagos através dos salários dos professores, e usa dos 40%, pode usar para fazer a licitação e comprar a apostila numa época pós-pandemia, uma apostila impressa com a questão virtual toda. Como fazer isso? Não dá para fazer metade, porque Deixa eu te explicar. Eu entendo a situação da pandemia, do desgaste, do sangramento que foi no poder público, mas eu vejo que a educação necessita dessa apostila. Necessita. Se os técnicos que administraram esse plano de governo e vão colocar em vigor, se eles posicionaram a mim que há necessidade, vai ter apostila, ela vai ser desenvolvida, a equipe técnica que vai analisar os procedimentos tanto técnicos quanto financeiros, e isso vai acontecer. Se há necessidade, o negócio não pode ser muito avulso. Outro ponto aqui: implantar curso preparatório de Enem e vestibulares. Lindóia, e daí eu já vou colocar uma outra questão junto. Em qual estrutura montar esse curso preparatório? Seria na Pedro Toledo? Seria em classe ociosa da escola municipal? E como fazer isso? E a questão também do subsídio do transporte. Montar esse curso preparatório, eu acho que é uma coisa bem simples, não tem segredo. É fazer uma parceria com a escola Pedro de Toledo, com a escola estadual Pedro de Toledo. E a prefeitura forneceu a mão de obra, exatamente, os professores. Isso, claro. E porque é necessário. O que na verdade a gente precisa e a gente tem necessidade em fazer é preparar esses alunos, preparar essas pessoas para o futuro profissional. Né? Muitas vezes eles têm dificuldade em alguma matéria que muitas vezes eles conseguem através desse cursinho preparatório. E muita gente não consegue se deslocar, não consegue pagar nos pagos. A ideia viável, porque não tem nada extravagante,
É se montar uma estrutura junto à Escola Pedro de Toledo, que eu tenho certeza que vai abraçar isso com naturalidade e dar esse curso para as pessoas que estão ingressando na faculdade. Isso aí, na minha opinião, é uma coisa tranquila. Quanto ao caso do 100% do transporte, isso não é nem discussão. Isso aí não tem conversa. Não tem conversa. Para quem lembra, para os alunos da época que lembram quando eu era vereador, a pessoa que mais batalhava para esses universitários era eu. Você, inclusive, Eliane, né, presenciou muitas vezes naquelas reuniões da Unifi, a gente criou projetos lá de bolsa. Quantos alunos não formaram, não estão trabalhando hoje em curso que a gente conseguiu naquela época? Eu tenho o maior orgulho disso, eu tenho o maior orgulho de ter sido o vereador da educação. Luciano, também você coloca implantar atividades complementares aos alunos, deve ser no contraturno. Música, artes marciais, perfeito. Dança, natação, ginástica olímpica. Eu fui coordenadora por um tempo do Projeto Guri, seria a volta do Projeto Guri? Também! O Projeto Guri é um absurdo ter parado. Eu converso com o Carlinhos, né, que também fez parte, fazia parte diretamente nesse projeto. É um absurdo se parar. E não é só isso. Nós temos voluntários. Quando a gente estava montando o plano de governo, nós conversamos com muita gente que se deixa como voluntário para fazer parte, né, dessa grade extracurricular. Dá para fazer isso da com parte de organização social? Dá para fazer isso com organização social? Sim, na parte de empreendedorismo, de ensinar para o aluno a parte de finança básica. Tem muita gente que se dispõe a ajudar. Tem muita gente boa em Lindóia que quer ajudar e não ajuda porque não pode. E pulando aqui de educação para assistência social, falando ainda do jovem, você fala de 2 programas aqui. Criar um auxílio emergencial para o auxílio ao desemprego, que é um problema, um gargalo da cidade, um problema muito sério. E você fala também de capacitação de jovens para o mercado de trabalho. E eu me lembro aqui que há pouco tempo, não sei se na prefeitura tem ainda, aquele preparador jovem aprendiz, né? Que até pouco tempo estava funcionando, não sei se está funcionando ainda. E tinha o Proce Jovem antes. Como fazer isso? Dá para fazer? Tem custo? Simples. Você vê, hoje nós estamos falando sobre coisa simples. O Proce Jovem foi um projeto que foi uma indicação minha. Se vocês procurarem na Câmara, eu fiz a indicação junto com o projeto. Eu trombo hoje com esse pessoal, com esses alunos que foram plantados pelo Proce Jovem. Eu dou um exemplo aqui do Eduardo Cósaro, Dudu, que está na Bioleve até hoje. Ele foi criado no Proce Jovem. Isso é a coisa mais simples do mundo, é só dedicar. Colocar o projeto em prática. O projeto já existe, é só colocar ele em prática. Criar o programa emergencial de auxílio ao desemprego, como seria? Na verdade é formar uma estrutura como um PATS, né? Mas tem dinheiro, é isso? Tem que ter. Auxílio é auxílio com aulas técnicas ou auxílio emergencial com dinheiro? Auxílio emergencial com dinheiro é óbvio que é complicado. É o que parece. Né? Você está falando até agora no pós-pandemia, como que você coloca o auxílio emergencial nesse momento? Não é bem isso. Né? Na verdade, a gente precisa dar suporte para com que esses desempregados voltem à ativa. Né? A parte de treinamento desse pessoal, a parte de cursos profissionalizantes, eu estou visitando algumas empresas de mineração, visitei algumas empresas agora no decorrer desta campanha. E uma das coisas que eles mais reclamam é por não ter mão de obra preparada aqui em Lindóia, de ter que recorrer isso fora, trazer de fora. Por quê? Nós precisamos desenvolver algum trabalho com habilidades. Isso, para poder desenvolver essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e também para ajudar as que já estão no mercado de trabalho a aumentar a sua produtividade para conseguir cargos maiores. Mudando para desenvolvimento econômico, você coloca aqui incentivo aos empresários da hotelaria a elaboração de um plano de captação de novos hotéis para a cidade. Por quê? Você acha que a empregabilidade vai vir da questão hoteleira? O turismo é um ponto muito importante para a gente discutir. Nós tivemos agora, na semana passada,
uma reunião muito produtiva com a Associação dos Hoteleiros. O desenvolver essa atividade, em primeiro lugar, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma identidade no turismo. Por que o turista vai vir para a cidade? Por que o turista vai vir para Lindóia? Eu não sei se as pessoas sabem, mas alguns dados que eu levantei, Lindóia tem, em média, 1.500 leitos. É muito leito para poder ser utilizado. Entendeu? Mas isso passa por divulgação também. Tudo, mas inclusive está no plano de governo. Né? Nós temos mais de 20 hotéis e pousadas hoje e que sofrem porque o poder público não auxilia eles, não trabalha junto. O que nós temos que fazer é trabalhar em parceria. Sua administração vai ter área de comunicação? Muito. Até tá no meu plano de governo que a gente precisa investir junto, fazer um investimento do poder público com essas empresas, e não digo só de hotelaria não, eu digo das empresas de mineração. Nós precisamos levar o nome de Lindóia para onde ele sempre tinha. A gente tem que resgatar o orgulho do lindoiano. Antigamente você falava Vila Pipoca e Lindóia, você tramava no soco com o cara. O próprio lindoiano hoje, ele sente falta desse apoio do poder público para defender isso. Lindóia não tem identidade turística. Luciano, aproveitando isso para falar de turismo, como que vai ser o carnaval na sua gestão? Mas é só imaginar, para quem me conhece. Viu? Tem alguns eventos. Quais são os eventos que você pretende trabalhar? Importante dizer para vocês que uma coisa muito importante que a gente elaborou, já está semi-pronto, porque lógico que a gente vai terminar a eleição no dia 15, já não temos nem um mês para preparar tudo, para assumir a prefeitura. Então a gente já está elaborando muita coisa para quando já entrar o negócio andando. Esse ano é bem capaz de não vai ter carnaval para lugar nenhum. É muito rápido, mas o que eu falo para você é que tem alguns eventos que eu não consigo entender por que acabou. A gente está falando nesse negócio da identidade. Em qualquer lugar que a gente ia, falavam do carnaval daqui. Custa. Mas era uma identidade que a gente tinha. Quanto custa o nome? A gente fala em dinheiro. Quanto que custa o nome? Para onde que a gente vai? Eu vou no Carnaval de Lindóia, porque é o melhor carnaval da região. Vocês sabem quanto custa isso? Vocês sabem quanto marketing gastaria para desenvolver um negócio desse? É caro fazer? É caro. Vai desenvolver o marketing para vocês verem. E a gente tinha isso de uma forma prática, em um evento. Agora, para sair do evento do carnaval, que no meu governo será no mesmo lugar que era. Iremos começar mais devagar, é óbvio, porque agora com a pandemia, possivelmente no ano que vem, eu não sei como vai ser a situação, mas a gente tem que voltar como começou. Vocês se lembram quando a gente trabalhava, tinha aqueles blocos, e os blocos fizeram o carnaval chegar naquele tamanho. O apoio que a gente teve para esses jovens, para esse pessoal dos blocos, era importante. Fora isso, eu estou vendo que tem 5 minutinhos rápido, mas o rodeio não tinha custo. O rodeio não tinha custo para a prefeitura. É maldade. Tiraram por maldade. E fora outros eventos. Habitação incentiva a orientação para a criação de cooperativa comunitária habitacional. Tem terreno para isso? Como que faz isso? A análise também. Ali, se você der uma analisada profunda na Ernesto Tardelli, tem terreno sim para fazer. É recorrer a CDHU, aos nossos deputados, para poder investir. Tem muitos processos do Minha Casa Minha Vida, né? Muitos programas dele que a gente pode também desenvolver, mas essa ação comunitária que eu falo para vocês, eu adoro os conjuntos habitacionais, eu sou tratado de uma forma diferenciada lá, né? Pintura, sabe, tem algumas manutenções. Nós conseguimos há anos atrás a reforma daquele espaço esportivo deles lá. Nós não vamos falar de esporte porque não dá tempo, mas está deteriorado. Vai? Vamos falar agora. Já intercalando. Já. Mas antes, então, eu gostaria de saber a respeito da polo industrial que você cita.
qual local e que tipo de empresas no polo industrial? Mas vamos por partes, senão vocês vão desnortear. É que estamos no fim e tem muita coisa importante. No caso lá na parte do esporte... Só concluindo, cede para a diretoria com o carro. Eles, tem heróis ali no esporte hoje. Tem heróis. As pessoas fazem uma limonada com meio limão. O que eles fazem lá tem que bater palma e tem que agradecer ao Ariel, agradecer o Pipi, agradecer o Rico, que fazem da tripa coração para aquilo funcionar. Quando eles precisam do suporte, de estrutura, é só acompanhar, é só andar pela cidade na parte esportiva que vocês vão ver como está sucateado. Não tem cabimento chegar numa situação dessa. Não adianta fazer obra e não dar manutenção dela, não adianta absolutamente nada. Agora falar do polo. O polo industrial tem que ser analisado um lugar para empresas não poluentes. Mas vamos lá. Antes de se criar o polo industrial, o que eu tenho percebido, pelo menos nessas visitas que eu estou tendo com os empresários, que falta apoio para eles. Os próprios empresários de mineração hoje reclamam que falta suporte para eles, que eles querem desenvolver. Isso em questão de carga tributária, logística, terreno. Não, fazer o negócio andar. Como? Fazer processo andar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma mineradora em Lindóia que ela está desenvolvendo um trabalho para ampliar. Isso esbarra em problemas que você tinha que dar suporte para desenvolver. Eu não vou citar nomes, lógico, porque não posso fazer isso, mas assim, a prefeitura tem que ser o braço deles no desenvolvimento. Se o cara investe para aumentar o negócio dele, ele está investindo para aumentar a mão de obra da cidade. Se Lindóia está dependendo, infelizmente hoje, na maior parte, na área das empresas de mineração, por que não fomentar e ajudar esse pessoal a que eles cresçam, se desenvolvam? E volta na parte também do desenvolvimento do marketing. Eles estão sendo pressionados por essas multinacionais, né? Eles estão sendo pressionados. A concorrência acaba se tornando até desleal. Nós temos que dar suporte, desenvolver o nome de Lindóia. Nós precisamos trabalhar a marca Lindóia. Esse rótulo nós não podemos perder. E agora a última, para você responder bem rápido, que nós temos só 1 minuto, é a criação do Horto Municipal. Onde vai ser isso? O Horto Municipal, agora eu quero aqui agradecer ao Marcão Florestal, ao Júnior, que me auxiliaram bastante nessa parte do meio ambiente. Isso aí, o Horto é uma sugestão, na verdade, do próprio Júnior. Ele desenvolveu um projeto desse tipo em Pinhal, quando ele estava lá. O Horto, em Lindóia, se você pegar ali do lado da prefeitura, em uma época que eu não lembro quando foi feita uma horta, né? Tinha uma estrutura de uma horta comunitária que era feita ali. É procurar um espaço e assim, e começar através de sementes. Montar fazer um viveiro de flores, isso, de plantas. Porque assim, um dos compromissos que a gente tem também é a urbanização da cidade. Lindóia não tem árvore. Lindóia não tem árvore. Aonde você vai para conversar com as pessoas não tem uma sombra. É criar, a Salomé inclusive é uma defensora disso daí, porque ela me cobra todo dia. Vamos ter que arborizar. A gente tem que montar esse horto para que o processo não fique tão caro. Eu sei que a gente consegue, através de algumas entidades, como o Copaíba de Socorro, que auxilia muito nessa área, mas se a gente começar agora, plantar sementes para obter a muda, e depois disso desenvolver um trabalho com o próprio munícipe, para que ele plante, para com que ele incentive o seu filho a plantar. Entendeu? Você junta a parte ambiental com a parte educacional, de criar gente. Lindóia precisa de um prefeito humano, que crie gente. Tá ok. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito de Lindóia, Luciano Lopes. Agora você tem 5 minutos para as considerações finais. Já acabou? Tanta coisa para a gente discutir. Bom, gente,
eu quero em primeiro lugar agradecer, né, a oportunidade que tenho tido aqui com o pessoal do Tribuna das Águas, em especial a Eliane e o Michel, a toda a equipe que fez parte, agradecer ao meu amigo e companheiro, o irmão Gustavo, que está me acompanhando aqui. Digo porque o Gustavo está aqui e não está o Luiz Cláudio. Sabe o que o Luiz Cláudio está fazendo? Batendo nas casas, pedindo o voto e mandando o plano de governo que a gente tem para fazer para a cidade, tá? Quero agradecer do fundo do meu coração a todo o apoio que tenho tido do Luiz Cláudio e de toda a chapa de vereadores, né? A gente tem se reunido direto. Quero agradecer do fundo do meu coração a tudo que vocês e suas famílias têm feito por mim. Quero também agradecer a minha família, né? Ao meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, em especial a minha esposa Flávia, mãe dedicada, que está comigo nas horas boas, nas horas ruins. Agradecer aos meus filhos Theo e Benício, pedir desculpa para eles também, que o papai está um pouco ausente, mas a luta está brava, está corrido, a gente acaba não tendo tempo para a família. Quero agradecer a toda a equipe técnica que tem se disponibilizado a montar o plano de governo, a se dedicar nessa campanha, a pedir o voto, a conquistar o voto junto comigo. Quero agradecer em especial a toda a população. Eu tenho visitado casas demais e o atendimento que a população tem dado para mim é coisa sensacional. As pessoas querem mudança, as pessoas querem acreditar em alguém e eu estou sentindo que elas estão acreditando no nosso projeto. Um projeto que é desenvolvido para a gente, que é desenvolvido para a cidade de Lindóia. Quero também aproveitar para agradecer a todas as mensagens que tenho recebido, né? Algumas casas que a gente não consegue chegar devido ao tempo, a campanha é muito curta. Eu quero agradecer a todas as mensagens de apoio que tenho recebido, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook, de pessoas que estão com medo de se abrir, porque tem medo de perseguição. Luciano, eu não posso adesivar o seu carro porque eu tenho um exame para sair. A esperança vai vencer o medo. Podem ter certeza disso. Eu quero aproveitar para finalizar, convidar todos vocês que no sábado, agora, a partir das 4 horas da tarde, a gente vai estar fazendo a nossa carreata da vitória. Nós vamos sair ali da Igreja São Benedito e vamos percorrer a cidade para, na verdade, as pessoas verem, olharem para as pessoas que estão dentro do carro e ver que ali vai ter carro de Lindóia, de gente de Lindóia, de eleitor de Lindóia. Não vamos ficar enganando ninguém, não. E também quero, para finalizar, dizer que nas casas que eu tenho visitado, a única coisa que eu peço, todos os grupos ele tem um plano de governo e desenvolve um projeto para a cidade. Eu levo o plano de governo, debato com as pessoas os itens e projetos que elas querem discutir, mas eu peço sempre oportunidade. Não existe nenhuma forma de vocês medirem o Luciano, medirem o Luiz Cláudio e medirem esse grupo de pessoas que está desenvolvendo esse trabalho, se vocês não nos derem essa chance. Então eu volto a pedir, precisamos de chance e posso garantir que nós não vamos decepcionar vocês. Então, gente, no dia 15, vote 45, porque Lindóia merece mais. Muito obrigado, gente. Obrigada, Luciano. O programa Eleições 2020 é um projeto do jornal Tribuna das Águas que promove entrevistas e debates com os candidatos a prefeito de Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Sião. A apresentação, né, os jornalistas Eliane Prado e Michel Caroli, e na produção de filmagens Roberto Talarico e Henrique Moura. Nós temos o apoio também da Dinamize Farmácia de Manipulação, do supermercado Chimodinha, do Colégio Monte Sionense e da Clínica Odontológica Monte Sorriso. Amanhã nós estaremos de volta mais cedo, a partir das 4 horas da tarde. A entrevista é com o candidato a prefeito de Monte Sião, José Pocai Júnior. José Pocai Júnior, que corre aí pela reeleição em Monte Sião.
Depois nós teremos na quinta-feira Gil Elô, pela reeleição também, aqui em Águas Lindóia. Às 6 horas da tarde, na quinta-feira. Aí às 6. E na sexta-feira, às 4 horas, novamente, o candidato... Rafael Lúcio da Silva, também de Monte Sião. Semana cheia, né? Muitas Semana entrevistas cheia. E na todos os outra dias. semana, nós vamos ter os debates. Dia 5, debate de Águas de Lindóia, com todos os candidatos confirmados. Dia 7, debate com todos os candidatos de Monte Sião. E dia 10, todos os de Lindóia, fechando a nossa lista, a nossa série de debates. Só complementando, tem mais uma entrevista na próxima terça-feira, o candidato... Do Pedrinho Tortelli, na terça-feira, não podia esquecer. Pedrinho Tortelli na terça-feira. Terça-feira, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, ele é o último entrevistado e depois a gente passa para os debates. E nós temos também a oportunidade dos nossos seguidores fazerem perguntas através desse canal, através do WhatsApp do jornal e do e-mail, fazer perguntas para a gente poder colocar no último bloco do debate, que será o espaço da comunidade. Quem quiser fazer pergunta, então, confirmando novamente, amanhã Zé Pocai, quinta-feira Gil Elô, sexta-feira Rafael Lúcio e na terça-feira Pedrinho. Programa Eleições 2020, um projeto do jornal Tribuna das Águas. Até amanhã às 4 horas da tarde. Uma boa noite para você. Até Boa mais. noite. Muito bem avaliado no Diagnóstico Nacional da Educação. Matrículas 2021. Não há dúvida, hein? Sua matrícula é aqui. Colégio Monte-Sionense. 25 anos. Grandes histórias começam aqui. Há 40 anos, o supermercado Chimodinha de Monte Sião oferece a maior variedade de produtos com preços super competitivos. Para você economizar mais, pagando muito menos. Aqui tem hortifruti, açougue, padaria e tudo para a sua casa, com a confiança de levar o melhor para a sua família. E tem mais! Baixe nosso aplicativo Chimodinha e aproveite dezenas de promoções exclusivas. Supermercado Chimodinha. Há 40 anos, aqui seu dinheiro compra mais.